curioso no título dessa mensagem de hoje. Eu sugeri por causa de uma pergunta de um filho. E por isso eu faço essa provocação com uma pergunta: o que tenho que fazer para acertar nesta mesa? Essa é a mesa do Senhor. Daqui a pouquinho nós estaremos nessa ministração solene, algo assim muito importante para a nossa fé. É o momento em que nós, diante desta realidade, nos quebrantamos por conta do sacrifício tão grandioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por minha causa e por sua causa. E aí essa sugestão desse tema foi exatamente numa conversa que tive no início da semana com um filho. Ele muito amargurado porque o pai não poderia estar, e logo depois ele recebe a notícia que o pai poderia estar com ele. E aí ele volta a conversar comigo e diz: pastor, agora eu estou numa crise muito grande de ansiedade, porque tem muitos anos que eu não sento à mesa do meu pai, eu não participo desse momento do Dia dos Pais, e eu estou numa tensão enorme porque eu não me sinto preparado para encontrar com meu pai depois das crises que nós tivemos. E aquilo me colocou em pensamento por conta desse dia tão importante que é o Dia dos Pais. Não, obviamente que nós, seres humanos, nós falhamos, nós erramos, temos dificuldades, mas aquele filho, ele tinha uma questão que precisava ser resolvida em primeiro lugar com ele, porque ele tinha julgado que ele tinha feito muitas coisas que não eram boas para o pai, e ele estava impressionado que o pai estava saindo de tão longe, vindo de São Paulo, largando todos os afazeres para estar com ele. E ele estava na crise de ansiedade exatamente por isso, por ele não se sentir digno do pai, largar tudo e estar com ele. Mas do mesmo modo, o pai também não se sentia digno de ter um filho tão estudioso, tão pronto para agora iniciar uma carreira militar tão importante, e ele não pôde participar do crescimento daquele menino, e agora estava sendo promovido um grande encontro. Entre os parentes, a própria mãe estava interessada em tirar o filho daquela crise existencial tão grande. E aí, quando se encontraram, eles perceberam que tinha deixado um tempo tão precioso passar. De fato, ele tinha feito coisas desagradáveis para o outro. O filho também tinha, o pai também tinha. E quando se encontraram envolvidos num grande abraço, por isso que ao final do vídeo que postei no grupo da igreja e que fiz um apelo para que você não detivesse aquele vídeo só contigo, passasse para outros filhos, outros pais, que consideram uma mensagem importante. Eu digo para envolver o seu pai num grande abraço, porque eu assisti essa cena. Um distante do outro, com medo da reação um do outro no momento de se encontrar. E aquele encontro foi um dos mais belos que eu já pude assistir, cheio de emoção, de saudades e de amor envolvido, e sobretudo, meus irmãos, sobretudo, de um clima de perdão tão fora do comum, que eu assisti com lágrimas nos olhos, embora tenha intermediado de alguma forma aquele encontro junto com os outros familiares. O que considero é que aquele clima gerado por uma palavra perdão foi suficiente para mudar aquela história. Claro que isto no nosso meio, no meio humano. Aquele filho
não se sentia digno, mas aquele pai também não se sentia digno. Está diante de nós esta provocação nessa pergunta: e você é digno de estar diante desta mesa? Não responda sim ou não, apenas acompanhe a leitura da palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus Cristo, no 19, verso 21. Nós estaremos discorrendo sobre outros versículos desse capítulo, mas a base daquilo que queremos extrair nesta noite está exatamente nesse verso 21 do 19 de Mateus. Hoje eu não falei Levi. Evangelho que Mateus escreve sobre Jesus Cristo, capítulo 19, verso 21 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Amém. Senhor, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada que esquadrinha. Por isso a Deus nos confronta. Por isso, nesse momento, eu quero pedir a iluminação do teu Espírito Santo no meu coração, na minha mente, no coração e na mente dos meus irmãos, para que tudo que for dito aqui encontre espaço eterno em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto conhecido, está registrado lá um pouco à frente em Marcos, também está registrado em Lucas, nos evangelhos que são similares, sinópticos. Ele conta a história de um moço duvidoso e de uma pergunta que a resposta não estava muito longe de uma pergunta afirmativa que aquele moço fez acerca da sua eternidade. E há muitas dúvidas, às vezes, que envolvem o coração de quem ainda não teve uma experiência pessoal, ou mesmo aqueles que já tiveram uma experiência pessoal com Deus e acerca das informações que se recebe no dia a dia, acaba surgindo algumas dúvidas que são elementares, e é importante que se tenha e se resolva essa dúvida. E Jesus, naquele momento, estava pronto a resolver uma dúvida muito grande no coração de uma pessoa que perguntou. E tem um dito popular que diz que quem pergunta quer saber, mas em alguns casos o curioso acaba não tendo a resposta que se adequa à sua pergunta de forma conveniente. E Jesus Cristo não veio aqui à terra para responder perguntas convenientes, até porque ele veio para trazer no coração do homem a certeza da sua salvação, e aqueles que queriam se manter aqui de forma filosófica não entenderiam a sua mensagem. Muitos gostaram de Jesus, muitos admiraram Jesus. Algumas ideias filosóficas chegam a afirmar que Jesus foi um bom homem, que Jesus Cristo foi um bom profeta, que Jesus Cristo foi um homem reto, que Jesus Cristo foi até mestre. Mas reconhecer Jesus como mestre tem muitos. Profetas tiveram tantos,
Mas Jesus Cristo, Ele está acima de mestre. Ele está acima dos profetas. Ele está acima dos sacerdotes. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Salvador. E aquela indagação daquele moço gera nele agora um conflito existencial muito grande, porque ele achava que tudo aquilo que ele acreditava, no formato que ele acreditava, era suficiente. E ele queria tirar aquilo que a gente chama de prova dos 9, ou chamava, acho que a gente nem chama mais assim. Ele queria tirar a prova dos 9, acerca da forma com que ele acreditava em Jesus Cristo, e se ele era digno de assentar-se à mesa com Cristo. É claro que o texto é em outra direção, mas por aplicação, era esta a intenção daquele moço: se tornar íntimo de Jesus Cristo sob o ponto de vista dele, se tornar íntimo de Jesus Cristo sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista religioso. Jesus não é religião, ele não veio pregar religião, pelo contrário, o sumo sacerdote da época era uma autoridade religiosa, a maior autoridade religiosa, e ele negou a evidência messiânica de Jesus, por causa da negação de Caifás. Jesus Cristo foi levado para ser sacrificado. Logo, Jesus Cristo não é religião. E esse moço começa com uma pergunta, aí no verso 16, eu queria que você acompanhasse, uma pergunta curiosa, bem curiosa. Diz assim esse moço, no verso 16: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Nós começamos o diálogo de boa intenção, mas de forma equivocada. Primeiro, que a própria palavra nos afirma, Paulo fala sobre isso na carta que escreveu aos nossos irmãos lá de Roma, no capítulo 3, o verso 10, Paulo afirma: não há um bom sequer, não há um justo sequer. E lá no verso 23 desse mesmo capítulo 3, ele diz assim: não há, porque todos pecaram e se distanciaram da glória de Deus. Logo, no argumento desse moço, a própria palavra derruba. A filosofia não seria suficiente para fazer nenhuma afirmação, porque ficaria girando em torno de si mesmo e não acharia a saída. Mas a palavra, ela continua disposta a mostrar que não é por conta do homem, não é por conta do esforço pessoal. E esta era a dúvida daquele moço, talvez seja a dúvida da maioria, ou a dúvida de um grande número de pessoas, de que se armando de si mesmo, se julga suficiente ou autossuficiente para conquistar de Deus algo que custou a sua vida na cruz do Calvário. Logo, não existe meios, não existe bondade no homem, não existe um jeito sequer em que alguém possa se firmar ou afirmar que pode ter feito alguma obra boa para herdar a vida eterna. O jovem rico, como muitos de nós, buscava uma forma para garantir a vida eterna, que afinal é o que todos querem. Porque todos, no fundo, mesmo aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, no fundo, já ouviu falar da eternidade. Até porque todo ser humano tem dentro de si um espaço que só cabe Deus. Se Deus não tiver, ele está vazio.
Não cabe mais nada nem ninguém. Somente o Senhor. Aquele espaço só pode ser preenchido pelo Senhor, e aquele moço ainda não havia entendido isso. Ele não tinha enxergado isso. Ele acreditava que fazendo boas obras seria o suficiente. Ele acreditava que poderia merecer o céu. Mas essa pergunta, ela revela de forma universal a necessidade do homem, o vazio do homem, a busca do homem. Mas essa pergunta, ela não parou por aí. Um pouquinho mais à frente, no verso 20, queria que fosse colocado o verso 20. Imediatamente Jesus inicia uma resposta. Imediatamente. Aquele moço disse que havia guardado todos os preceitos religiosos da sua mocidade. Uma afirmação dele. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. A tudo o quê? Vamos lá no 17. A tudo o quê? Por que você pergunta? Disse Jesus. Me pergunta sobre o que é bom. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. O 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele responde assim: tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? Olha que pergunta interessante. Chegamos no momento da resposta da própria palavra, porque Jesus Cristo é o Logos, é o Logos, é a palavra, nele habita toda a plenitude, e ele responde que sim, esse conhecimento era importante, muito importante. E aí o verso 21 é o texto que lemos, que continuaremos tirando algumas lições. Se você quer ser perfeito, esta era a proposta dele, não era a proposta de Jesus para ele. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro dos céus. Depois, venha e siga-me. Esta foi a proposta, além daquilo que ele conhecia, fora dos padrões humanos, muito longe daquilo que ele gostaria de ouvir, porque a contar por quem era esse moço, era rico. Inclusive este é o nome que ele ganha, é a referência que ele tem na palavra. Um jovem rico, imaginemos, tinha controle de muitas coisas, pelo tempo devia ter muitos escravos, mandava em muita gente, e agora ele teria que deixar tudo isso para ser servo. Diante dele estava alguém que tinha todo o poder entre os céus e a terra, e não chamou para si o poder. Naquele momento se tornou servo, humilde e pronto para morrer por todos nós. E ele não queria crer daquela maneira, porque o que ele mais desejava era ir para o céu na condição em que ele estava. Não tem como ser, não tem como ir, não tem como. Jesus Cristo chama, ele nos chama do jeito que estamos, mas ele promove cada um de nós
pela ação do Espírito Santo, uma mudança que é eterna e espiritual, não é humana. Não é humano. Nós não podemos seguir ao rei, sentar à mesa do rei, do Senhor Salvador, sem entender quem somos e quem Ele é. Se Ele é só mestre, você ainda não entendeu. Se Ele é só Senhor, você está indo bem, mas ainda não chegou à plenitude que Ele gostaria, chamando você a essa responsabilidade. Sim, eu sou mestre dos mestres. Sim, eu sou Senhor dos senhores. Sim, eu sou o seu único e suficiente Salvador. E nessa passagem, ele começa exigindo daquele homem, que era quem mandava, agora a obediência. Ele diz assim, no verso que lemos: vai. Receber uma ordem, quem está acostumado a mandar, é muito difícil. É muito difícil. E não era isso que ele queria ouvir. Talvez seja isso, não seja isso que você queira ouvir nesta noite, mas o Senhor Jesus Cristo está falando a mesma coisa que falou para aquele jovem, falando para você nesta noite: siga o caminho da obediência. Vai. E eu quero referenciar, até para fundamentar essa palavra, usar o texto de Gênesis, no capítulo 12. O verso 1 do capítulo 12, Deus, na sua graça, infinita misericórdia, Ele chama Abrão, que ainda não o conhecia. E com voz tremenda de autoridade eterna, Ele diz para Abrão: Abrão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abrão foi pelo caminho da obediência e se tornou aquele que nós, através da palavra, entendemos que é o pai da fé e o chamamos assim. Obedeceu a Deus e foi pelas veredas de Deus. E aí o texto diz: se queres ser perfeito, vai. Se queres me seguir, vai. Jesus, ele começa chamando aquele jovem a uma ação. É claro que é uma provocação. Ele monta uma hipérbole aí nesse momento. É uma provocação. Vai. Este é o primeiro passo para quem deseja sentar à mesa. Quer sentar à mesa? Vai. Quer sentar à mesa? Faça aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Tome a iniciativa. Caminhe em fé, mesmo quando o caminho está difícil de trilhar. Mesmo quando você recebeu um diagnóstico que não é bom. Mesmo quando você recebeu uma notícia que não é boa. Mesmo quando falaram para você: olha, as coisas para você não tem mais jeito, caminho. Vá. Mesmo quando disserem para você: a sua vida está terminada, caminhe. Porque quando findar na terra, diz o hino, no céu vai continuar. Deus, ele não fez você da forma que fez para viver uma vida qualquer. Deus não fez você, meu irmão, minha irmã, para viver um tempo curto aqui na terra, por mais que você viva. O seu tempo é curto, o meu tempo é curto. Eu me lembro, ainda quando garoto, eu fecho os olhos, eu me vejo fazendo as peripécias de um menino ainda, embora ainda faça algumas coisas eu ainda consigo fazer, subir uma árvore, subir o pico da bandeira, caminhar a uma longa distância, correr um pouco. Eu faço um exercício muito grande que
Eu tenho 2 filhas e 2 netas, e as 2 filhas, uma delas me faz fazer muito exercício. Eu sou obrigado a fazer por ela muito exercício. Os irmãos, fica aí na mente dos irmãos, que os irmãos acharem qual filha é. Mas Jesus Cristo, ele continua falando àquele moço, e certamente vai falar com você nessa próxima caminhada. Nessa proposta de Jesus Cristo, nesse mesmo versículo, agora ele diz: vai e vende. Ele tem que caminhar na obediência, e a obediência, ela gera renúncia. Aquele moço teria que renunciar. Ele teria que renunciar. Porque qual era a proposta dele? A proposta dele é que pelas obras, por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele poderia ser suficiente para ele herdar a vida eterna, porque esta era a pergunta original. Afinal, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Nada. A obra na cruz, ela é completa. A obra vicária de Cristo Jesus, ela é completa, e foi por você e por mim. Mas eu preciso renunciar. Eu tenho que renunciar. E é um desafio diário, porque vender poderia oferir algum lucro naquele momento para aquele moço, e ele viver de renda. Mas na frente, continuar vivendo de renda e tendo uma vida sossegada financeira. Olha, não é proibido, não é pecado ter uma vida financeira totalmente estabilizada. Se isso pesar no seu coração, se você tem muito e está pesando no seu coração, vê aí no boletim da igreja, tem um número meu aí. Esse número aí é Pix também, pode ficar à vontade. Se estiver pesando no seu coração, fique à vontade. Não carregue esse peso nas suas costas. Eu posso te aliviar. Pelo menos como humano eu posso te aliviar. Mas a palavra de Deus, ela diz em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É promessa eterna. Aquele moço estava procurando promessa terrena, com pergunta eterna. A intenção está certa, mas a caminhada está errada. A intenção é boa, mas o caminho escolhido não é bom. Vá, vende, renuncie. Este ato é o ato de renunciar àquilo que o meu coração está ligado. Qual é o seu tesouro, afinal? Diz a Bíblia que é onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. E pode não ser o melhor tesouro. Este ato de vender e renunciar significa que os valores que mais têm que me interessar são os valores do reino de Deus. Os valores que mais têm que me interessar é aquilo que é eterno, aquilo que eu vou levar daqui para o outro lado na eternidade com Cristo, porque as outras coisas todas ficarão, e vai chegar um tempo que mesmo aquilo que ficou será destruído, segundo a palavra. E diz esta mesma palavra lá em Sofonias, no capítulo 1, verso 18: nem o seu ouro, mesmo ajuntando, mesmo tendo muito, não será suficiente, nem o seu ouro, nem a sua prata, os livrará do dia do furor do Senhor, pois ele fará
desta terra, uma destruição total e apressada dela e de seus moradores. Esta é uma palavra que fundamenta que um dia tudo isso aqui, mesmo que tenha se juntado grandes fortunas e grandes patrimônios, um dia não fará nenhum sentido para aqueles que estarão vivos. Mas vamos supor que você consiga chegar até o dia do juízo, a volta de Jesus Cristo. Vamos supor. Tudo aquilo que você construiu aqui vai ficar aqui. Não vai passar para o outro lado. Porque com Cristo, nada disto faz sentido. Vai e vende. Entra no caminho da obediência. Entra no caminho da obediência e encontre a renúncia. E agora esteja disposto a dar aquilo que mais te custa. O que mais te custa hoje? Aquele moço eram valores financeiros. E a você? O que mais te custa hoje? Quais são os valores que você tem carregado nessa sua caminhada? Com Jesus ou sem Ele? Quais são os principais valores que você tem tido? Este é um apelo que Jesus Cristo está fazendo àquele moço, mas conhecendo o coração dele, ele monta esta grande verdade para que, transcendendo aos tempos, chegasse até mim e a você, nesta noite, nos fazendo compreender que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. A nossa vida, a nossa família, os pais, hoje é dia dos pais. A propósito, parabéns aos pais que têm feito o seu papel com integridade. Parabéns aos filhos que têm honrado os seus pais. Caminho da obediência, o ato de doar, o ato de dar tudo aquilo que é necessário para você e para o seu filho. Tudo aquilo que foi necessário, o Senhor Deus deu na cruz do Calvário, seu Filho, em resgate a você e a mim. E esse dar aqui é muito mais do que uma oferta de bens materiais. Muito mais. A proposta é de compartilhar a ação de Deus na sua vida, na minha vida. Essa é a proposta desse texto. A ação de compartilhar com os necessitados. E quem mais é necessitado? Aquele que ainda não tem o pão da vida. Aquele que ainda não conheceu o Senhor Jesus. A generosidade maior está em oferecer algo que ninguém pode tomar. A generosidade está em repartir o bem maior ao ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse texto aqui é um anúncio do reino de Deus. Este texto é um anúncio do reino de Deus. Se eu quero compartilhar algo que ninguém pode tirar de alguém, eu compartilho a palavra de Deus. Você compartilha a palavra de Deus. Você compartilha o Evangelho. Você compartilha Cristo, o Senhor e Salvador, o Senhor dos pobres e o Senhor dos ricos, o Senhor de toda a humanidade. Não há ninguém, meus irmãos, que possa ser maior. Vá dar, entregue. A ação de compartilhar com os necessitados prova que você abriu mão de você, abriu mão da sua vida e passou a observar os preceitos e os mandamentos daquele que pode, daquele que sabe, daquele que fez primeiro, daquele que veio anunciar e viver o amor na íntegra, para que chegasse aos corações dos necessitados. Eu e você, esse amor já chegou no seu coração e no meu coração.
Por isso a sua resposta: o que devo fazer para merecer sentar na mesa? Nada. Porque não é por seu merecimento. Se fosse, você não poderia. Não é por você. Não é para quem não tem pecado. Não é para quem é digno, porque não tem ninguém que seja digno. Mas é por graça e misericórdia. E Jesus Cristo continua nesse mesmo versículo, lá no finalzinho, ele diz: dá, e agora vem. Vem. Esta é uma proposta de intimidade que aquele moço não entendeu. Ele não entendeu. Jesus Cristo, depois dessa palavra com esse jovem, Jesus Cristo entristece o coração dele. Porque fazendo toda a leitura, entendendo, conhecendo o coração daquele moço, ele sabia que ele não conseguiria largar o pecado. Mas nem por isso ele deixou de insistir. Nem por isso podemos deixar de insistir, de falar a todos: tenha um relacionamento. Vem ter um relacionamento com Cristo. Você vai ter um tesouro, sim, o maior de todos os tesouros, que é a salvação. Mas você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa segui-lo. Vem e segue-me, que é o final desse texto. Vem, larga suas crendices, larga sua religiosidade, larga sua filosofia, larga as suas certezas e vem. Eu quero me relacionar com você. Jesus diz para você nesta noite: vem, larga os carrapichos, larga as dúvidas, larga a angústia, porque eu sou a solução que você precisa em todas as esferas da vida. Jesus diria: em todas as esferas da vida. Você não precisa viver dessa forma. Eu posso transformar o teu coração, mas você precisa entrar no caminho da obediência. Entre nele, renuncia e vem. No texto de Mateus 11, 28, o Senhor Jesus Cristo chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra coube bem no coração daquele moço, porque ele estava oprimido pela religião, distante da realidade da salvação. Embora conhecesse tanta coisa acerca de Deus, mas não conhecia o Filho de Deus Salvador. Sabe, meus irmãos, seguir a Jesus é muito mais do que vir para a igreja. Seguir a Jesus é testemunhar dele. Seguir a Jesus é fazer a vontade dele. Seguir a Jesus é abrir mão de si próprio. Seguir a Jesus é cumprir o seu chamado. Quantas pessoas têm enterrado o chamado? Deus chama, e Ele apresenta sinais, e mais sinais, e fala, e usa a palavra, e usa cântico, e usa pessoas, e usa mensagens pela internet, e usa, mas ainda assim, não foi suficiente para que eu entendesse que seguir Jesus é um estilo de vida e não é uma religião. Se não for um estilo de vida, não vale a pena. Se não for um estilo de vida, não serve, porque você vai se sacrificar à toa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Jesus falando através dos escritos do Dr. Lucas 9, verso 23. E eu quero encerrar essa palavra com esta pergunta: você quer vir após Cristo? Então, a receita é: abra mão de você. Tome cada dia a decisão de estar ao lado de Cristo. Isso chama-se obediência e renúncia. E Ele vai te receber, assim como tem recebido a tantos que têm entregue suas vidas a Ele. Entregar a sua vida a Jesus é dizer para Ele, confessar a Ele, não basta crer, tem que confessar. Segue-me é uma chamada de Jesus para você nessa noite. Vá, distribua tudo, vende tudo, distribua tudo e segue-me. Essa é a palavra de ordem do Senhor Jesus para você nesta noite.